É muito curioso trabalhar com gente, né? Porque é muito difícil trabalhar com gente, não é? É muito difícil, assim. Pessoas é complicado. Trabalhar com gente é muito difícil, porque você tem que administrar muitas coisas assim, né? Olha só, então primeiro, quero agradecer os dois por toparem fazer essa Já conversa. tá gravando falando nisso? Já tá gravando. Ah, então tá bom. Daqui pra frente tá gravando. Só paro se vocês disserem, eu quero contar uma coisa, mas não quero que grave, tá? E aí, claro, se você disser isso, eu também não vou publicar depois, né? Porque não faz sentido, né? Então, assim, nós temos um depoimento do Reinaldo, bem bacana, contando como ele chegou na Umbanda. Ele te mostrou ou não? Eu comecei a ouvir, aí eu parei aqui bem no... Tá, depois eu te mostrar, é bacana, você conhece bem a história, ele conta o trajeto dele, a experiência com a mãe também e tal. Então eu queria saber, primeiro de você, Lu, quando e como foi que você entrou para a Umbanda? Se eu te falar que eu não sei, não lembro. Você já nasceu numa família de umbandistas, Eu já nasci né? lá, então eu não sei quando eu entrei. Você está com que idade agora? 46. 46, então, quando a OCA foi fundada, você já tinha 3 anos. É. Não é isso? Você tinha 3. Ai, eu não queria falar sobre isso. Não quer falar sobre isso? Não, Ela é não, porque adotada, eu sou ela veio adotada. pra Minha mãe também casa. não gosta que fale disso, então... Que ela falei não disso o gosta. quê? Da adoção. Da adoção, ela mas isso não precisa publicar pede, isso. ela pede, assim, ela fala que eu nasci a partir de que eu fui pra lá. Tá, Entendeu? perfeito. Então, e eu também acho isso também. Então, Eu também, mas isso a gente não precisa Mas publicar. tudo bem. O que eu Você quero... entrou pra Umbanda, você entrou com quanto? 13 anos? Isso você sabe. Você começou com problemas, conta isso. Isso, é isso que eu quero saber. Então, desde pequenininha eu tinha, acho que mediunidade, né? Algumas coisas, tudo que minha mãe fala que desde pequena eu tinha coisas diferentes, né? Tá. Eu via coisas, eu falava, eu conversava com os amiguinhos, que não tinha, ela não via ninguém, né? Que não estavam ali isso, fisicamente. isso, mas eu falava que tinha, eu não lembro, isso Uhum. ela conta, né? Tá. E eu passava mal, eu não podia ver um carro de funerário, que eu passava mal. Hoje ainda passo, mas não no nível que eu passava. Tá. Assim, que eu tinha que voltar da escola, porque eu ficava assim, muito ruim mesmo. Não gosto do cemitério até hoje, não vou, essas coisas. Então, esse lado eu não curto muito. Tá, entendi. Deve ter alguma coisa ali. Tá. Aí eu ia, acho que brincando, né? Eu não sei, minha mãe, desde que eu me lembro, minha mãe tinha sempre meu pai, né? Então, eu devia ficar brincando também, né? Que nem as crianças hoje brincam, né? Ficar correndo pra lá, pra cá. Aí eu lembro mesmo de ter, assim, lembrar realmente eu não lembro. Assim, minha mãe contando que eu entrei com os 13 anos pra dentro mesmo do centro de branco. Tá. Porque eu passava mal, eu tinha tonturas, eu não tinha alguma mediunidade que aí o Sotuano trabalhava comigo para retardar essa mediunidade. Tá, porque também é muito Muito cedo, novinha. né? Aí eu comecei a frequentar, pôr branco, tudo. Aí acho que com 15 anos que eu comecei a vir as entidades mais Sei. forte, tudo. Aí daí eu comecei a trabalhar depois. A minha pergunta para você, antes da gente começar a pergunta do casal, né? Porque a proposta de vocês é pensar a vivência da Umbanda enquanto casal, né? Mas antes da gente chegar nisso, que eu já tenho a parte do Reinaldo, como é viver desde tão cedo, né? Mesmo antes dos 13 anos que você começou, como era viver numa família que já tinha essa vivência com a espiritualidade tão forte? Então, não era novidade para o Décio, não era novidade para o seu pai, não era novidade para a sua mãe. Como que isso acontecia no dia a dia da família? Isso estava presente? Essa coisa de ligar para marcar horário na OCA, essa coisa de a casa ter horários para reuniões Gírias. com as gírias, com as entidades e tal. Como era isso para uma pessoa tão jovem? Ou você não tem memória disso? Não tenho. Ou não de te afetava, marcar, provavelmente? Não marcava. E não marcava, isso que eu ia falar, não marcava. Faz pouco tempo, né? Há pouco tempo assim. Faz anos, né? Faz anos, mas não era desde o No começo. início chegava no terreiro e você passava com a não entidade, tinha não tinha isso. esse controle de marcação, porque Ah, não o era tão cheio, o seu né? Norberto contou ontem pra gente essa história. Ele Isso. deu datas, como foi. Foi Então, eu ótima a não conversa. tenho Foi memória ótima. nenhuma. Foi super legal, foi muito bacana a conversa. Ah, entendi. Então, ou seja, o fato de ter essa vivência não te perturbou enquanto adolescente ou jovem, nada disso. Não. Ótimo saber, né? Agora para os dois. Então, assim, eu queria pensar um pouco em como é isso da gente dividir a vida pessoal e a vida espiritual no terreiro.
né? Porque vocês dois são médiums da mesma casa, vocês há muito tempo, né? E a experiência na vida espiritual também é muito longa. Então, assim, como se faz para separar as coisas? Ou é o contrário, não se separa as coisas? A vida espiritual é parte do dia a dia, ou isso não existe no dia a dia, ou vocês nunca pensaram nesse assunto, ou nós somos de outra cerveja? Cerveja sempre precisa, né? Sempre é motivo. Mas acho que é assim, Faustão. Não. É assim, dentro do terreiro, eu sempre tivemos isso bem claro. Lá dentro nós não somos marido e mulher. Não somos. Não somos marido e mulher. Nós casamos lá dentro, mas lá nós fizemos a nossa cerimônia para viver fora e não dentro. Dentro nós somos irmãos, filhos do seu Nene, do seu Tuano. Então nós nos comportamos assim. Até quando ela chega depois de mim, que nós sempre temos mania de se cumprimentar com um beijo, lá dentro nós nos beijamos no rosto. Não tem um beijo na boca. Por quê? Porque nós temos que separar o que é a nossa família carnal e o que é a nossa família espiritual. Lá é uma família espiritual, assim como todos deviam se comportar, referenciando ela como irmã e o seu Nene como pai. Então nós tratamos dessa forma, bem separado, e até conversando, eu sempre falei isso, até teve uma época que eu saí do terreiro, me afastei durante um tempo, e eu falava para ela, você tem que continuar no terreiro normalmente. Porque eu, Reinaldo, estou saindo por um motivo meu. Você não tem motivo algum, você continua sendo filho do terreiro. Então nós temos família carnal e a família espiritual, bem separado. No nosso dia a dia, nós cantamos pontos dentro de casa, nós conversamos sobre a espiritualidade, nós nos confidenciamos algumas coisas que acontecem dentro do terreiro, como acontece na vida pessoal ou na espiritual, sempre tem os diálogos. Como nós estamos próximos como marido e mulher, nós conversamos dessas formas, das coisas que acontecem, o que poderia ser diferente. Chamar atenção, né? O que chama atenção. Não foi legal isso, né? Tal coisa não aconteceu, tal coisa não foi legal. E até referente a nós mesmos, né? Coisas que a gente faz, age, né? Alguma coisa. Comportamento, alguma coisa que você falou. Dá um exemplo. Peraí, eu estou pedindo um exemplo para entender assim. Então, por exemplo, você está lá numa gira, terminou e você... Eu estou conversando com alguém, por exemplo. Vai exemplo. bater um papo, isso. Aí ele fala para mim, não é legal, isso você tinha que ter ficado mais em silêncio. Não, você entendeu o que eu estou querendo deixar claro. Então, aí ele dá os toques, aí vice-versa, às vezes eu dou também para ele. Ou algum conselho que ela chega e acaba dando para uma pessoa da corrente. Ela fala, a pessoa pergunta algo para ela da corrente e ela tenta dar uma explicação. Aí eu comento com ela, falo, sua explicação deveria ir até aqui. A partir daqui você tem que pedir para procurar o seu Tuano, que ele que tem que dar. Porque você chega a entrar em algumas partes de fundamento que a regra passa a ser do chefe da casa. Porque a Umbanda como instituição, ela não existe. Cada terreiro tem as suas particularidades. E as suas entidades passam ensinamentos que às vezes ela é um pouco diferente do ensinamento do pai da casa. Se é um comportamento perante a casa, por mais que o seu conhecimento e a sua visão da sua entidade é um pouco diferente, esse comportamento tem que ser seguido pelo chefe da casa. Exatamente. Claro. Então você fala, você conta até aqui, mas daqui para frente você fala, procura o seu Tuano. Que é o seu Tuano que é uma que forma tem que de pedir uma autorização para que aquilo que a entidade está para padronizar, né, Faustão? Porque... Mas existe isso? É possível? Isso o quê? É possível padronizar? Dentro de um mesmo terreiro, sim. Dentro do mesmo terreiro, sim. Você consegue pensar num exemplo? Por exemplo, eu vou perguntar assim, por exemplo. A gente tem ali, eu não sei dizer, vamos dizer, 40 médiuns trabalhando. São 40 entidades diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, mediunidades diferentes, né? Sim. Níveis de interferência diferentes ou não, mas cada entidade vai trazer um universo ali. Perfeito. Como é que a gente nivela isso? Mas tem algumas regras, por exemplo. Na casa do seu Tuano, a defumação, que é o início do trabalho. Certo. Sei para onde que eu giro, para a direita ou para a esquerda. Tudo tem um significado, mas o seu Tuano sempre explicou que você gira para a esquerda. Então você viu que uma pessoa está girando pelo lado contrário, mas por que para a esquerda? O seu Tuano tem a regra dele, tem o motivo dele. Por mais que eu tenha uma explicação, mas a explicação pertence a ele. Então você vê que tem médium que gira para a direita, tem médium que gira para a esquerda. Então eu particularmente eu falo para ela, você procura sempre virar para a esquerda, foi como uma casa fez. É um padrão. Você consegue padronizar isso? Eu diversas vezes já falei no terreiro, pessoal, o seu Tuano sempre pediu para girar para a esquerda a defumação, então você vai padronizando. Então, mas eu tenho uma questão, por exemplo, você é um médium
falar velho, mas não Médio pega bem. raiz da casa do seu tuano. Velho não fica bem, mas assim, um médico que frequenta a casa há muito tempo. Eu nasci lá, né? Então eu aprendi com tudo que aconteceu, os meus rituais, os meus ritos, eles são pertencentes à Oca de Tupã. Foi lá que eu coloquei. Certo, mas aí o girar para a esquerda, estou me aproveitando desse exemplo, o girar para a esquerda não é uma coisa que você já assimilou que o seu tuano quer? Sim, eu sim. Então por que você não pode falar para ela, gire para a Eu esquerda? falo, mas que eles falam assim, o que eu posso padronizar? Eu Entendi. posso fazer com que todo gire, mas nem todo mundo gira. E tem coisas E que o se- você não consegue padronizar porque você também não tem a informação que o Não. seu tuano daria. Assim, não, tem muita coisa que eu tenho informação, mas é aquele negócio, né, quando nós falamos de regra. Precisa ter uma autoridade sobre aquilo. Se o seu tuano não está se importando, por mais que aquele é o caminho e a orientação da casa, Sei. por que que eu vou fazer as pessoas fazerem? Porque você é um filho Mas se velho ele, se ele não está se consciente do seu incomodando, mas papel. ele não está se incomodando com aquilo. Mas Para ele, aquilo talvez mas ele consegue. Aí são perguntas Poderia. subjetivas para o dia a dia. E eu espero que essas conversas possam ser lidas pelas pessoas e, obviamente, Sim. falar, não tinha pensado nisso. Então, por exemplo, o seu tuano está lá na frente. Hoje, nós temos como aparelho, médium, cavalo, do seu tuano, um homem de 80 e tantos Sim. anos, fisicamente debilitado e tal. Então, será que neste instante ele tem condição de estar prestando atenção em 40 médiums? ele poderia interferir assim. Ele poderia, não o próprio seu tuano, mas o seu nene, ter uma reunião e falar, pessoal, é assim. Mas se ele não está se incomodando, talvez aquilo não interfira no trabalho. Não. E ele está mais incomodado, ele está mais preocupado com o andamento da gira estar bem do que estar com a forma que vai Virar pra girar, esquerda, pra que direita, isso daí não vai, assim, não vai sabe? modificar o andamento da gira. Entendi. Não vai modificar. Se não vai modificar, ele fala assim, para que eu vou me estressar com isso? Entendi. Já que Neste querem- momento, com 80 e Exatamente, não tantos tem uma- anos. Fala assim, se os filhos da casa quiser falar que é pro lado esquerdo, que sempre foi assim, eles podem falar, mas eu não vou me estressar com isso. Eu acho que é esse, como sendo um médio de 82 anos, 83 anos, ele fala, para que eu vou? A gira está correndo bem. Isso não vai prejudicar a gira. Não, e talvez isso também, essa segunda etapa, né, gere uma demanda física que ele não tem como responder agora. E às vezes, Né? ele vai acabar deixando pessoas que vieram de outras casas, Isso que que têm eu um ia falar motivo para isso, girar é. para a direita, desconfortável. Ele fala, poxa, mas eu aprendi que é para a direita. O senhor quer que eu gire para a esquerda? Fala, e esse desconforto não vai agregar em nada. Ele falou disso na Então, entrevista eu ia dele. falar isso, Aí porque tem tem- gente que veio de outra casa, de outros É. terreiros, que tem outra, como fala? Outro Cultura, fundamento, outra outro cultura. fundamento. Então, aí vai chocar, né? Pra quem? Aí tem um lance lá que você perguntou de padronizar sobre entidades diferentes. Por exemplo, o seu nene, o seu tuano, não gosta que dê mensagem de morte. Por exemplo, uma assistência vai lá conversar com um caboclo ou com uma entidade, e a entidade, ó, o fulano vai morrer. Ele não gosta. Então fala assim, mas tem médio, tem entidade que fala. Então nessa hora, sabendo dessa recomendação da casa, se a entidade for falar, ela pode até falar antes, mas o Cambone teria que chegar lá, mas para isso tem que ter esse conhecimento, né, que não deve falar. Fica assim, ó, o chefe da casa não gosta que fala, ele não permite que fala sobre previsões de morte. Então você tem que ter. Então a padronização que eu falo é essa. É nesse sentido, uma, eu entendo. se policiar, e mesmo que seja uma entidade, chegar nela, ó, pai, eu sei o que o senhor falou, mas não deve falar que na casa não quer. A entidade pode falar o que quiser. Na casa, não quer. Eu não quero que o senhor fale, ou o senhor vai falar com o seu tuano. Agora, Reinaldo, hoje não existe isso por escrito. Não existe isso por escrito e nem exigido. Nem por escrito e nem verbal. Então, você fala hoje, quem está presente ouve, mas você não replica aquilo. Entendi. Que deveria ser você ter uma cartilha, né? Isso, Pessoal, é o é, seguinte, ó, é. você quer participar do terreiro? Então você tem que estar de branco. Você tem que... Eu vou te perguntar. Mulher tem que estar Eu vestida vou de te branco ou de saia. Vocês têm que girar para a esquerda. Vocês têm que fazer... Se você fez um normativo, um manual, ABC, um ABC né? que deve ser seguido, fala assim, agora se você não concordar com isso, A gente você vai... discute ponto a ponto. Não. Ou radical. Ou Essas não. são, ó, Não, você pode ser assim. Essas são as normas do terreiro. Se você quiser estar no terreiro, é assim. Se você não quiser, eu não vou... Mas aí isso exclui uma possibilidade de diálogo que o seu nene gosta, por exemplo. Né? De falar, por exemplo, a história do traje. Todo mundo só pode usar branco.
Mas aí chegam pessoas novas que vão ser importantes para o terreiro e que falam, olha, eu tenho essa cultura de usar traje. Mas aí pra você minha... muda o manual do ABC. Não, é o que eu estou você dizendo. adequa. Eu não posso. Então, mas no mas momento que você muda, adequou, né? você mudou. Você mudou. O que eu quero No dizer princípio é, era assim. eu não posso falar que é A e permitir que o José e o Vai Pedro saber façam isso. B. O José e o Pedro veio lá e falaram assim, poxa pai, não dá para modificar e colocar isso? Dá. Então a partir de agora, a minha cartilinha é outra. E eu vou avisar para todo mundo. Pessoal, a partir de agora é assim. Vou escrever para todo mundo. E o próximo Sim, filho que for entrar, vou mostrar a cartilinha para ele. Ó, é isso aqui. Você aceita isso ou você fica fora? Se o cara falar, eu gostaria de mudar isso, de repente ele chega, pô, legal, Dá isso pra pode. mudar. Muda a Bacana, cartilinha. bacana. E a partir dos próximos é uma nova cartilinha. Entendi. E eu divulgo pro restante. Ó, pessoal, mudei aquele item lá que falava que era de chapéu, não é mais chapéu, é sem chapéu. Então, se a regra está clara, por quê? Para evitar o desconforto. Fala assim, você entrou na casa sabendo que era assim, então não vem querer fazer diferente. Não vem querer, não tem motivo, não tem discórdia. Olha só, a conversa com vocês é difícil, porque vocês têm muita bagagem, mas eu tive que fechar em algumas coisas, assim, pra gente, né? Porque eu dividi cada um do livro, tem uma função. Fiz uma entrevistona com o seu Nene e Dona Nena, e aí fui pegando temas importantes, né, para dividir com as pessoas. E queria saber o seguinte, como é que vocês, como médiums, tá, se preparam para um dia da gira? Como é que vocês se preparam para o dia de gira? Ah, eu não bebo, eu procuro não falar palavrão, eu deixo a minha roupa limpa, porque eu tenho percebido muitas... Variações, né? Variações barra discordâncias, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que usar uma roupa suja da semana passada, tudo bem, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês se preparam? A gente procura não discutir, não ficar bravo com o outro. Às vezes a gente, de vez em quando dá, né? É normal. Claro. Mas geralmente a gente não fica de bem assim, não fica procurando coisas para discutir, para achar coisa ruim. A gente toma banho de santo, não vou falar que toda sexta-feira, né? Tomar um banho de santo ou um banho de ervas? De ervas, né? Eu fico de branco sexta-feira, guardo branco, a gente não namora, não bebe, que mais? Não come carne. No dia inteiro? O dia inteiro. O dia inteiro. Carne vermelha, né? Tá. Principalmente. Carne vermelha a gente não come. Procure comer qualquer carne, mas se for comer, você vai comer um peixinho, vai comer alguma coisa mais frango, mais suave. suave. Procura sim. comer ou procura não comer? Procura não Não comer comer. qualquer carne. Se comer, precisar que às comer, vezes uma carne você, mais leve. às vezes você dá uma mas esquecida tem- ou tá não. lá, você, né? Aí você procura comer uma geralmente mais é um leve. legume, alguma coisa, mas se por acaso Isso. aconteceu, poxa, eu tô num restaurante, É. não tenho o que comer, não sei o que lá, você procura o mais leve. Tá. E o mais leve, quando se fala, tudo na vida é energia, né? Claro. Então você deveria estar se policiando durante toda a semana, e não só no dia do trabalho. Mas, na sexta-feira, nós nos dedicamos ao terreiro. Então, naquela sexta-feira, como ela falou, quando começa a discutir por alguma coisa, que na vida acontece alguma discussão, hoje não. Com os Vamos filhos tentar, também, com os filhos, palavrão, calma, esses negócios, abaixa um ambiente, pouquinho, hoje não é dia, hoje mais vamos calmo. tentar se controlar, manter a paz, porque quanto mais energia pura você estiver no terreiro, porque você está indo lá trabalhar com pessoas, como você falou que é difícil trabalhar com pessoas, né? E isso é mesmo, então quanto mais puro você tiver, para a sua entidade acoplar na sua energia mais fácil, melhor será o trabalho, a comunicação será melhor. A roupa limpinha também, passadinha, toda Roupa, branco, todo de branco, desde a roupa parte como nós íntima falamos pra- de energia. Roupa interior também. Também, Sim, tudo também. branco. Como nós falamos de energia, por que trocar de... Na verdade, eu saí do terreiro, eu chego em casa, eu tiro minha roupa vai para a lavanderia, vai para lavar, vai no Por quê, pote hein? de lava. Por quê? Porque, como nós falamos, tudo na vida é energia. Quando você vai para um terreiro, você pega energia, você troca energia, você se carrega de energia. Tá. E você tem um trabalho que ele é mais voltado para a esquerda, tem um trabalho mais pesado, tem trabalhos diferentes. Sua roupa vem cheiro com defumação, cheiro Nossa. de charuto e de tudo mais. Ou seja, você foi impregnado pela energia daquele dia. E cada gira é uma gira. Por isso que o seu tuano ele muda a gira de tempo em tempo e se for necessário ele muda no dia Muda no dia. para trabalhar. Por quê? Porque é diferente. Eu estou carregado de uma energia. Por que uma pessoa vem no terreiro às vezes trazer uma roupa de alguém que está em casa doente para ser purificada ou para ser energizada?
Então ele vai colocar naquela roupa a energia para aquela pessoa usar. E às vezes para colocar no meio das outras roupas para aquela energia espalhar. Imagina eu como médico, com a minha roupa, que passou 5, 6 pessoas, trabalhos diferentes, energias diferentes, que carregou, porque a energia dele passa por nós. Claro. Nós estamos ligados, a entidade ela fez uma aura em volta da pessoa que está à frente, do médium e do Cambone, toda aquela energia misturada na minha roupa, eu vou lá e vou lavar. Fala ainda mais, você deveria lavar ela numa lavagem comum, e de vez em quando, que nós fazia isso mais no passado, hoje não faz tanto, mas colocar uma alfazema, colocar um anil, colocar uma erva, para junto dessa energizar e deixar ela pura, eliminar todas as energias. É como se fosse uma armadura que a gente tem que dar polimento de vez em quando. Exatamente. E tem giras, dependendo das giras, as entidades dele falam, não entra em casa com essa roupa. Eu tiro fora de casa. Aí tira fora de casa. Entra pelado pra dentro de casa. Aí a gente dá a volta com a roupa fora de casa e já põe pra lavar. Entendi. E é só a roupa branca do centro que eu ponho. Entendi. Não misturo com outras E a roupas. roupa é branca. Humildade. Ser humilde não é usar uma roupa velha, ser humilde não é usar uma roupa encardida. Rasgada. Não, você ser humilde é você ser simples. Você com uma roupinha branca, você não precisa pôr uma cheia de paetês, brilhos, mas no mínimo tá limpa, tá passada, tá organizada. Você chegar ali por baixo, a pessoa te olhar, porque a entidade gira, você não vê uma roupa de outra cor, ou uma roupa íntima preta e outras cores. É branco, branco por completo. Eu vou só mudar a ordem das nossas perguntas aqui, porque vocês estão tocando nesse assunto. Como se vivencia, ou como se deveria vivenciar a Umbanda no dia a dia? Porque vocês falaram assim, não, a gente, no dia da gira, a gente procura não discutir. Aí vocês falaram assim, não, na verdade a gente procura sempre. Procura não isso, procura não fazer aquilo. Como é essa vivência de Umbanda no dia a dia? Como deveria ser isso? Porque tem muita gente, eu ouvi uma coisa há muitos anos engraçada, que dizia assim, não, esse aí é um espírita de matéria plástica. Né? Tá sempre bonito. Está sempre arrumado, mas também não vivencia nada, está sempre aquela coisa artificial, não tem... Como é que a Umbanda direciona o dia a dia de vocês? Ou para não ficar só na gira de sexta-feira? Então, como é que é o meu trato com o homem do supermercado, com o entregador? Como é que é a minha energia? Vou falar um pouco sobre mim, se ela quiser falar alguma coisa aí sobre o geral. O que você planta, você colhe. O que as suas entidades dizem para os outros, se você não praticar, você está fazendo o que lá? Uma enganação, né? Uma mentira. Você está vivendo uma mentira de sexta-feira. Chega lá na sexta-feira, sua entidade fala só coisa bonita, alimento faminto, sorria para o pobre, e no seu dia a dia você quer mais que se exploda tudo isso daí. Não dá. Então eu procuro vivenciar quando, por exemplo, quando eu vejo alguém na rua pedindo um dinheiro, que hoje em dia é difícil, né? Você não sabe quem precisa e quem é sacanagem. Mas eu uso muito meu coração. Eu estou passando, alguém pediu, pô, meu preto velho, eu devo ajudar, eu não devo ajudar? O meu contato é direto com eles. Quando eu ando na rua, eu não ando apenas na rua. Eu aproveito o meu momento de desligamento, de estar com a minha família, de estar no terreiro, para me estar com as minhas entidades. Sei. Eu passo por lugares perigosos sem perceber que eu passei. Porque eu estou passando e conversando com eles, pedindo ajuda para as minhas entidades, falando com o orixás, falando com o céu azul, falando com as plantas. Eu tento vivenciar o que o flecheiro fala durante a gira, o que as pessoas falam. Viva a natureza, aproveite a vida, que ela é simples. Tente usar o mais natural das coisas. E tentar me policiar. Eu vou para uma reunião dentro do banco, eu peço ali para Oxum me dê uma calmaria, eu peço para o Oxóssi para me dar o conhecimento, eu vou pedindo para o flecheiro me acalme, peço para o baiano me dê a maleabilidade para conversar com as pessoas, ter o trato direto com as pessoas, peço para Exu ali, esteja na frente, já conversa com os guardiões ali. Então o meu dia a dia eu tento estar com eles, de alguma forma me comunicando, falando, pedindo pelos meus filhos, tenho meu cantinho de oração em casa, então ali eu vou, às vezes eu deixo de lado um pouquinho, eu peço desculpa, converso como gente mesmo. Entendi. E vou lá, meu trato é esse, diariamente, dia a dia. não só na sexta-feira. Antes de sair, a gente vai no nosso cantinho. Não bate saio a de cabeça casa lá, sem nos pedir proteções. A gente sempre... E falo para meus filhos, façam cuidar, isso também. Pede para sair, para te proteger. E agradeça quando voltar por terem te protegido.
e festejar a vida. Tomo minha cerveja, faço meu churrasco, falo besteira com as pessoas, porque isso faz parte da vida. A Umbanda não inibe nós de estarmos vivendo. Claro. Na verdade, a Umbanda ela fala, viva da melhor forma. E a bebida, se confraternizar, às vezes até ficar um pouco cachaçado, desde que seja em algo positivo. Num ambiente Num bom ambiente também, positivo, né? que é estar em família, principalmente, amigos. Eu gosto muito dessa reunião, porque a Umbanda é reunião, é estar sempre junto. Confraternizar, a gente gosta muito, tá? A gente sempre reunido, tanto com os filhos, com as crianças. As crianças são os filhos que já têm 30 anos. Então, com os amigos deles também, a gente está sempre no meio. E é legal isso, que eles sentem também, né? Eles gostam de estar com a gente também. Então a gente passa positividade para eles. Não, e a casa de vocês é muito convidativa, então, né? É muito gostoso ficar lá, é muito bom. Então, aí eles gostam, as molecadas gostam de. Agora meu filho está indo, está levando os amigos dele também, então está renovando, né? É legal isso e também. Procurar mostrar sempre para legal. eles, né? Tudo que eu conquistei, aonde eu cheguei. E lembrar sempre, foi graças ao seguimento da nossa religião. Nós seguimos, nós tivemos orientações e nós conquistamos tudo isso, seguindo os ensinamentos que as entidades passam para nós. Reinaldo, o seu depoimento fala bem disso, assim, a gente vai remeter aqui para o seu depoimento e tal. Mas eu acho que tem uma coisa do seu depoimento também, que é legal da gente destacar, que é postura. O que me parece que vocês têm é postura, sabe? Não necessariamente seguir a religião. Não, vocês têm uma postura de vida, isso é muito interessante. Dizer, olha, nós aprendemos isso, exercitamos isso, estamos fazendo isso, faz dar certo. Né? A gente dá então um acho que é exemplo postura de vida. A gente acho que dá isso exemplo é para os meninos, a gente procura, né? Não só para os meninos que estão perto, né, da gente, claro. Os filhos. Dia a Mas dia. a gente procura, né, dar o Sim. exemplo certo, palavra certa. Às vezes eu faço coisa errada, faço, lógico, muitas. A gente não vai fazer sempre, vai. Aí eu falo, às vezes eu falo, aí tô brava com ele, de repente vai alguma coisa, aí eu falo com meus filhos, poxa, seu pai, não sei o quê. Aí depois eu falo, mas seu pai falou isso, mas ele tá certo nisso, sabe? Eu falei, desabafei, mas depois eu procuro pôr o meu ponto de vista que dele não tá errado, para eles não ficarem bravos com o pai, por exemplo, né? Ou com outra pessoa que a gente fala. Então a gente procura mostrar o lado A e o lado B das coisas, né? Isso também é bacana, né? E muitas vezes, Faustão, mostrar o lado lá e o lado B, eu acho que é assim. Se eu for falar algo para você, eu vou falar, você fumar tá errado, você acaba com a sua saúde, você é isso é coisa de viciado, vamos dizer, tá? Dando um exemplo aqui. Aí alguém vem chegar para mim, a Lucimar vem chegar para mim e vai falar assim, poxa, o Fausto fica fumando, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, não tem nem dinheiro para comer e fica gastando com cigarro. Aí eu faço o quê? Eu viro e me transformo no Fausto. Aí eu falo, mas você sabe por que ele está passando? Você sabe quais as dificuldades? O que leva ele a fumar? Você já pensou nisso? Mas eu falaria a mesma coisa que ela para você. Mas quando ela está falando, eu passo a ser uma outra pessoa e tento colocar. Porque não existe o certo e o errado, né? É muito mais da posição que você está. É fácil você julgar uma cena isolada, mas se coloca ali como personagem daquela cena e ver a história que aconteceu antes daquela cena acontecer. Tenta se colocar naquela posição. Será que você está certo julgar a pessoa pelo erro dela? Será que se você tivesse seguido o caminho que ela seguiu, você estaria cometendo o mesmo erro? Então você olhou a cena, só ela, né? Sem ver toda a jornada que levou a pessoa. Já deu seu parecer, né? Já deu seu parecer. Deixa eu retomar uma coisa antes que eu esqueça, que está aqui, ficou no fundo. Você falou assim, uma entidade manda trabalhar uma roupa para espalhar no meio das outras? Como que é isso? Porque às vezes... Eu nunca vi isso. O que às vezes acontece? Você imanta algo para espalhar para o restante. Nunca vi. Por exemplo, eu vou na sua casa. De roupa, tô falando de roupa. Então, da roupa ou qualquer coisa. Mas ele já chegou a pegar uma roupa, imantar essa roupa, mas se eu te dar essa roupa para você usar, você vai usar essa roupa e essa roupa já gastou a energia dela. Já era. Mas o que ele pede? Às vezes a pessoa nem quer usar essa roupa, às vezes a pessoa não sabe que ela deve usar ou ela não gosta daquele negócio. Então você coloca junto com as outras para todas elas ficarem imantadas com essa energia. Então como se colocasse
uma bomba ali que explodisse e irradiasse toda a roupa. Então durante 7 dias, ou durante um mês, ou sei lá, toda aquela roupa vai receber um pouco de energia para você passar Isso frente. serve com a água também. Com a água, você leva um você pouquinho leva de água e põe num filtro. no Sim. filtro. Aí isso aquilo eu vai vi, indo isso eu também. vi. Mas é o mesmo processo. É o mesmo né? processo mesmo. Muito legal. Não, Legal, vocês sabem, né? vocês sabem que eu trabalho num guarda-roupa, né? Vão chegar 1000 peças pra gente agora, não tem nada a ver com a entrevista. 1000 peças que estão guardadas há 70 anos. Então, vou lavar uma semana que vem, vou chegar no terreiro você pode com uma. imanta ela, explica Opa! por que é, mas eu Claro. queria que espalhasse por tudo. Claro. Você imanta e aquele ambiente vai ser Perfeito, nossa, vivendo e aprendendo, né? Olha só, tem uma pergunta engraçada. Estamos quase acabando, tá, gente? Eu sei que lá em cima não tem churrasco ainda, então não se preocupe, tá? É porque normalmente eu assumo a frente. O Eduardo voltou da feira meio-dia e 15, gente. Quem vai receber pessoas não pode estar na feira. Então hoje eu falei, deixa ele cuidar, porque eu vou cuidar do que eu tenho que fazer Certo. hoje, Tá né? certo. Então assim, consulta espiritual ideal, tá? Qual seria a consulta espiritual ideal, se é que isso existe? Vou me explicar. Né? O que quer dizer para uma pessoa, o que a gente diria para uma pessoa que quer fazer uma boa consulta espiritual? Tá? A gente prepara as questões e as preocupações, a gente usa roupas adequadas, o que a gente tem que fazer? Vou explicar de novo, melhor. Por exemplo, estava lá no terreiro, e é claro que eu sou da turma do fundão. Por que da turma do fundão? Porque do fundão eu vejo tudo. Então eu vejo tudo que está acontecendo aqui e lá, para depois questionar, perguntar, entender, é o meu papel, né? Chegou uma senhora, sentou na minha frente, falou assim para mim, que horas começa? Eu falei, senhora, 8h30, mas pode ter algum atraso, eventualmente, 5, 10 minutos, depende do que vai acontecer. Ah, tá bem. Ela estava inteirinha de preto. Inteirinha de preto. Eu falei, tá. Aí ela falou assim, e tal coisa? Eu falei, a senhora vem sempre aqui? Não. Ela falou, não, hoje é o meu primeiro dia, né? Aí na hora pensei assim, falei, puta, alguém precisava ter recebido ela, né? Aí a Isabel veio conversar, um pouquinho depois, a Isabel falou, tem alguém que é o primeiro dia hoje? Eu falei, olha que danado. Resolveu. Aí a moça levantou a mão e tal, mas ela estava assim, para essa mulher, né? Eu quero fazer uma consulta. O que a gente diria? No primeiro dia, é claro, que ela estava tão perturbada, gente, que ela não tinha, né? Mas semana que vem, o Cambone fala assim, olha, tem uma listinha aqui de coisas que seriam bacanas. Então, por exemplo, a roupa a gente já falou. Uma roupa que fosse adequada, que você pudesse fazer um tratamento na coluna da pessoa e a calcinha da pessoa ou a roupa interior não ficasse exposta. Uma roupa clara. A pessoa não tem roupa Não branca, decotada. né? Não tem branco. Tá bom, usa um creme, usa um amarelinho, sei lá. O que mais? Ó, eu vou além, que isso eu aprendi com minhas entidades. Começa no momento que você já chega lá, No terreno. no terreiro. Você sentou, você já não tem que ficar conversando, não tem que ficar papeando, olhando isso, olhando aquilo. Você já tem que mentalizar o que você está lá para aquilo. Se é saúde, se é emprego. Já começou ali, porque eles já estão trabalhando. As entidades já estão trabalhando ali. Não é só quando baixam os guias ali. E não é só Não quando é. a gente está aqui na Exa- relação com o médium. isso, Ele está exatamente. sentado ali, já está. Já tá, você já chegou, já tá. Lá, eles já estão lá preparados bem antes. Meu pai chega às 6 horas, né? Eles já estão lá, né? Muito antes do meu pai. Então, já preparando o ambiente. Então, eu diria isso, já chega lá firmando a sua cabeça, pensando nas suas coisas, O que é firmar a cabeça, amor? Eu estou falando para leigo, tá? Vamos falar assim, tirar as suas preocupações do dia a dia que está te perturbando, pensar em Deus, né? Claro. Aí você não consegue pensar em Deus, pensa numa natureza, uma coisa que te aproxime da sua paz, do seu, como fala? Interior. Isso. Aí já fica assim, e já pedindo o que você quer. Isso pra mim já tá firmando a cabeça. Fala, poxa, eu tô com problema de saúde. Poxa, eu quero saúde, meu pai, né? Certo. Traga a saúde pra mim, traga o discernimento pra eu entender por que eu tô com essa saúde, com esse problema de saúde, tudo, porque às vezes a pessoa fica revoltada, né? Então tem tudo isso. Aí você já chega lá, fica quietinha, sentadinha, bonitinha, ajuda a cantar. Ajudar a cantar. Ninguém falou disso. Então, Ninguém falou. Então, você ajuda a Ninguém falou. cantar, Ninguém vibrar. falou de que é uma é prece importante. cantar.
pra gente é uma prece, né, irmão? É uma prece cantar. Então, essa era uma Gente, pergunta não. da assistência, a gente já está falando disso. Como a assistência pode colaborar com o trabalho, então cantar junto, Isso. bater palmas, se a pessoa for ritmada, Exato, Ritmar. Melhor. tentar. Isso, tentar no ritmo. e entrar senão... no volume, né? No volume do todo, não é para destacar, né? É Isso, para entrar no ritmo. isso, então. Tá? Seria isso também. Ai, que mais? Ah, como é bom conversar, né? Como é bom, porque você vê. É aquele negócio, né? Se é uma pessoa que vai vir, como você disse, né? O que o Cambone poderia oferecer para a pessoa para chegar. Mas tem aquela que chega do nada, né? Sem recomendação. Sim, que é a pessoa pessoa bate de lá na preto. porta. É. E que também é o papel do terreiro. Sim. Receber todo mundo. Então, do mesmo jeito que você falou que você fica de olheiro lá no fundo, É, tem espiritualidade que fica de olheiro na assistência. claro. Então é tudo que ela falou, né? Se você pudesse avisar antes, você avisaria para a pessoa. Fala assim, ó, quando você vier no terreiro, o dia do seu terreiro, do mesmo jeito que nós nos preparamos, fica pensando já, fica mentalizando nos seus problemas que você vai levar para o terreiro. Não para vivenciar ele, mas tentar lembrar do que causou o seu problema, o que te trouxe até aqui, para você estar com ele mais presente em você. Procure tomar um banho de ervas de manjericão, essa daí serve para qualquer pessoa, sem recomendações, sem contraindicações. Você se banha da cabeça aos pés, sem contraindicação cabeça nenhuma. também? A de manjericão pode. Pode. E alfazema? Alfazema, nem para todo mundo. Manjericão você não tem erro. É porque alfazema é tão fácil de achar, né? É, mas alfazema você nem sabe o que tem lá exatamente, né? Se você pensar na... Se você estiver em erva já é uma coisa, mas o melhor manjericão que você... Não, o manjericão achar você... lavanda em planta é Então, mais difícil ainda. Manjericão não tem erro. Qualquer um pode, ponto. É de Oxalá, é o que cobre a cabeça de todos os filhos, tanto dentro da Umbanda como do Candomblé, vai ser Manjericão sempre verde, padrão. não roxo, claro. Verde. Tá. Aí o que acontece? Você falaria para a pessoa, quando você vem para o terreiro, vem com uma roupa clara. Por que clara? Porque ela representa a pureza, porque todos vão estar de branco, mesmo uma gira de Exu, porque o branco ele representa todas as cores juntas, porque você vai irradiar, você vai espantar o que é negativo, então você já está melhorando o seu atendimento. Entrou no terreiro, se é uma pessoa que está vindo, já foi avisada, fala assim, ó, lá fora do terreiro nós temos proteções do lado da esquerda, que são os guardiões da nossa casa. Então quando você chegar no quarteirão da nossa casa, você já pede licença para entrar no terreiro. Quando você passar pelo portão da casa, você já pede, e ali você já vai sintonizando para o gira. Antes de entrar na parte da assistência, pede proteção para os guardiões, senta, silêncio, e ali é o momento de você lembrar todos os seus problemas. Tudo que você está passando. Estar você, como ela falou, firmar a cabeça, concentrado no que você vai fazer ali. Sem estar os braços cruzados para você a energia correr por vocês. Perna cruzada, nada. Sapato. Sapato. O melhor é você estar sempre descalço. Mesmo na assistência. Não, na assistência Quando você pode você até. entrar lá, né? Na assistência você pode até ficar. O solo sagrado, embora é tudo sagrado, mas a parte onde as entidades estão, ela é mais sagrada, ela é mais separada, embora todo o terreiro é. Mas ali é para as entidades trabalhar. Ela não trabalha do lado da assistência, ela trabalha do lado de lá, praticamente pisar. Se puder ficar descalço desde o início, tudo bem. Mas nem todo mundo pode ser de meia, né? Pode ser de meia. Pode ser de É meia. para transitar energia. Transitar energia. Tá. Sentou ali no terreiro, como eu disse, tem os olheiros, os médios. O caboclo flecheiro não vem sozinho. Vem ele e uma falange com ele. São Não, os então, olheiros médiums ou olheiros médicos? médiums. Médiums? Não, médio não. Não, Que nem você está lá, espíritos, certo? Certo. Que eu falei que você é um olheiro. Mas Tem não é os nada. espíritos. Ah, Espírito. então, Os espíritos estão ali, como Ah. vou dizer, olheiro. O cara chega do seu lado, você está concentrado, então vem o flecheiro. O flecheiro trabalha, só que ele vem com uma falange que ajuda ele. Tem guardiões ao lado do flecheiro, tem baianos, tem preto velho, tudo que é ligado a mim e ligado a eles estão Já ali. estão ligados. No momento que você sentou trabalhando. na assistência e começou a pensar nos seus problemas, ali já está sendo trabalhado. Ali você tem uma corrente de guardião, você tem uma corrente de Ogum, tem uma corrente de Médicos, Oxóssi, uma né, corrente de médica. médicos. E todos já começaram, se você permitir, né? Se você ficar ali, estou livre para ser tratado. Talvez Ela que já quando deu a você atitude, entra, né? Já deu a atitude Isso. contemplativa. Quando você entrou para dentro do terreiro para conversar com um médium ali dentro, na verdade não com o médium, com a entidade, que você entrou ali, muita coisa já foi resolvida. Às vezes você chega e não tem mais nada que pedir, só quero agradecer, porque ela já se sente tão leve que vai. Eu tenho uma pergunta. E outra que me coisa, ocorreu. antes de você completar a sua pergunta,
você falasse para o cara, venha para cá com fé, e não para provar alguma coisa. Não para ver se o médium que está lá dentro é um médium bom ou um médium ruim. Porque muitas pessoas vêm para testar o terreno. Muitas pessoas vêm no terreno. Eu vou lá por ir, porque eu quero resolver o problema. Então não vai. Não pede. Porque ou você vai de coração aberto para receber e para se doar, ou você vai perder seu tempo. Muitas pessoas chegam, qual é o seu problema? Não sei, vê aí o que você acha. Não quero contar meu problema. Então, mas isso é falta de preparação, né? Uma vez uma entidade minha falou, a pessoa falou assim, qual é o seu problema? Aí isso faz muitos anos, mas a pessoa falou isso, eu não sei, né? Pode ver o que o senhor acha. Aí ele perguntou, tá bom, deu o passe nela, e aí pai, o que eu tenho para dizer? Você sabe, eu já trabalhei sobre o seu problema. Ou seja, você não quer dizer o seu problema, eu não preciso também dizer o que eu estou vendo. É mais ou menos, eu não lembro que entidade que foi, mas ele já deu um crau no cara, falou, meu, o que você veio fazer nesse terreiro? Acontece mais ou menos muito assim. na gira de cigano. O que você está vendo? Sorte. Vê o que está... Você não é cigano? Lê o que está acontecendo comigo. Não é assim que funciona, gente. Não é adivinho, coisa, né? Os guias não são adivinhos. Né? Mas eles acham que a gente tem que adivinhar os guias. Não, eu ia perguntar o seguinte, numa gira, ela falou uma coisa muito importante, médicos, uma corrente de médicos. Então vai ter uma gira agora na sexta-feira, no exemplo dessa semana, uma gira de baianos, não é? Eu tenho um problema médico. Mesmo que não seja aquilo que eu vou trabalhar com o baiano, o fato de eu ir para o terreiro não me permite pedir ajuda da corrente dos médicos sentado ali? Lógico que pede. Né? Porque eu acho que as pessoas têm muito essa coisa, vou hoje porque é gira de esquerda aí. É amor, né? E eu gosto, eu vou pro Preto Velho, eu particularmente contei isso para todo mundo, é minha gira favorita, adoro gira de Preto Velho. Então eu vou nessa que é de Preto Velho. Mas espera, se você tem um problema, ele pode ser trabalhado dentro do estabelecimento terreiro, não é? Não dentro especificamente daquela gira, é isso? Sim, você não vê que muitas vezes, não sei se você já reparou, às vezes a pessoa está conversando com a entidade, e a entidade para como se estivesse olhando por nada. Ela parece que ela está conversando, de repente ela para e olha por nada. Por quê? Porque, como eu disse, ela vem com outras falanges, com outros espíritos ali. E ela pode estar ouvindo a recomendação, ela não é médico, ela não trabalha com a linha médica. Mas ela parou e deixou ouvir o que estão falando para mim. Sim. Aí há uma entidade que é médico e trabalha ali, uma entidade que é médico, que trabalha nessa linha corrente de medicina, chega ali para a entidade e fala assim, fala para fazer assim, assim, assim. Ele não tem o conhecimento, o caboclo flecheiro não tem o conhecimento de tal coisa, mas ele recebeu uma encomenda, use isso que vai resolver. Tem um grupo ali, né, gente? Tem um grupo preparado. Ali, não é uma equipe médica, vamos dizer assim. Então o cara chegou e falou para ele, então às vezes você vê que eles param do nada e olham pro nada, bafora alguma coisa pro ar, aí sem falar nada e daqui a pouco fala alguma coisa. Você sabe o que a gente pensa, né? Quem tá sendo atendido nessa hora sabe o que pensa, né? Oh meu Deus, o que será que está acontecendo agora? O negócio tá feio. E outras vezes, né? Você pergunta um negócio para ele você tinha uma pergunta e ele começa a falar de um monte de outra coisa e daqui a pouco ele fala sobre aquilo, isso. Porque ainda estavam buscando, vamos dizer, informação em outro lugar, fez um exame médico, vamos dizer, você foi lá, passei no clínico geral, aí o cara falou, vai lá fazer uma ressonância magnética, faz uma tomografia, aí chegou o resultado, aí ele volta, aqui no resultado. Legal, né? Eles trabalham em conjunto. Sim. Por exemplo, a minha criança, ela trabalha muito com preto velho. Ela fala as coisas, não sei se eu já te contei. Ela fala coisas que ela fala para a pessoa, a minha avó que está falando, que é a preta velha dela. Então, ela recebe muita coisa da preta velha e ela fala. Porque é bacana, né, isso. Entre eles se interagem, né? Porque, na verdade, eu imagino que no plano espiritual, essas combinações sejam feitas antes de qualquer reunião. Com certeza. Claro. É uma inocência nossa. E uma coisa que eu não falei, quando ela estava falando, eu pensei. Como ela falou, o seu Nene às 6 da tarde lá, um pouquinho depois das 6, ele está lá embaixo. Uma coisa que falaria para as pessoas que pegam a corrente, chegue no horário. Porque tanto para os médiuns como para a assistência, porque a espiritualidade estará lá no horário. Se é 8h30 para o terreiro, tá todos os caboclos ali esperando. E aí, não é 8h30? Vamos começar esse negócio ou não vai?
Eles estão Reinaldo, tudo preparando. Essa pergunta não estava no meu roteiro, não, mas ela me fez. Essa semana eu pensei nisso. Por exemplo, tá tudo bem aí? Tá. Ah, tá bom. A cadeira é ruim. Não, as minhas pernas estão doendo. Mas é lindo, eu estava olhando isso aqui, a coisa mais bonitinha. Eu adoro, né? Roupa e figurino é comigo. A pessoa que é ir pro terreiro, tá? Ela mora, cara. Ah, tem um caso agora, tem uma família que está indo lá que mora em Mariporã. Nossa. Conseguiu ser pior que a gente, porque a gente pega aqui e vai embora direto. A Né? gente estava falando isso vindo pra cá. Ela imagina. É muito Que amor à é casa. muito amor. É. E pegar de semana, que a gente pegou no Não, final de semana. gente, mas a gente sai daqui de vez em quando, eu falo, não vai chegar nunca. E aí, de repente, a marginal abre, cara. Não tem carro. Eu falo assim, puta, isso é feitiço, né? Só pode, vambora, entendeu? Mas, por exemplo, uma pessoa que vem de Mariporã, eu entendo, por exemplo, na primeira semana ela chega atrasada. 15 minutos, 20 minutos, tudo bem, eu entendo, né? Mas ela tem que se planejar de alguma forma, né? Isso é parte da disciplina do rito, né? Para chegar lá às 8h30. Sim. Seja ela médium, seja ela assembleia. Agora, acontece. Acontece. Né? Essa semana a gente tinha uma conversa com a dona Dalva, às 7h30 da noite. Não conseguimos chegar. Nem ela, o bom foi isso, nem ela chegou. Mas você entende? Então havia um planejamento de chegar, e aí assim... Mas acho que a gira não pode parar. Você pode chegar atrasado. Mas se a gira é às 8h30, às 8h30 começa com 1, com 10, com todos então, a corrente. Mas se eu sou médium dessa corrente, eu tenho que estar lá às 8h30. Sim. Né? Agora, acontecem problemas, claro. Né? E a última pergunta, tá? Eu sei que vocês estão com fome. É uma pergunta assim. Eu errei nessa pergunta para as pessoas, então eu reformulei para vocês. Tá? Porque o que eu não queria com essas conversas com todo mundo era que as pessoas dissessem assim, que eu sofro nesse terreiro, o que é ruim para mim. Não. Então a pergunta era... Só que é a parte boa, né? Por que eu quero a parte boa? Porque a parte ruim a gente sabe. Né? Sim. A gente sabe. Então por que numa publicação comemorativa, né, que é para celebrar, lógica, uma coisa né? gostosa, todo mundo, puta, por que eu vou ficar pondo a picuinha do médium que em 1982 saiu da casa? Não é essa a perspectiva. Depois a gente faz né? Minha vida de cachorro na Oca de Tupã. Mas a pergunta certa era esta aqui. Qual foi, ou qual é a história mais legal que aconteceu com vocês na Oca? A minha, assim, a mais marcante, foi meu casamento. Ai, todo mundo falou desse casamento. Todo mundo falou do casamento. Foi maravilhoso. O seu casamento, eu já sei tudo. Eu não estava lá, mas eu sei tudo. Né? Foi muito marcante mesmo, Foi porque as pessoas muito. amaram isso. Foi muito Mas conta um bonito, pouco, então. Foi muito bonito. Assim, eu quis homenagear a minha mãe, né? Também a Janaína, que é de Iemanjá. Aí eu fui vestida, Com né? traje, Simbólico, Tava né? lindo Dela. Que tem tudo a ver comigo. Eu só não Descalço. reconheci o noivo, quem era. Tá diferente, né? Era muito magro. menina. É. Muito menina. Então. Aí, então, foi muito bonito, foi muito marcante. Foi uma coisa simples, mas muito linda, que não teve uma pessoa que não chegasse e falasse que estava maravilhoso, né? Modéstia à parte, né? Que eles prepararam muito bonito mesmo. E depois o batizado dos meus filhos, né? Isso eu O não vi. batizado dos meus filhos também foi muito marcante, foi muito bonito, né? Dos dois. Que legal. Mas você casou na igreja católica também, Também. depois, né? Depois. As crianças também foram batizadas? Não. Foram. Na igreja católica Foram também. batizadas também. É engraçado, né? A gente Mas tem primeiro, essa... eles foram, eu casei primeiro. Mas isso é coisa dela. É coisa dela? Eu primeiro, eu casei, a gente casou na Umbanda. Que assim, é o que vale, né? Primeiro, né? O segundo, na igreja católica, foi convenção, que eu queria estar de noiva, com aquele rabão gigante, coisa de menina, né? Que é aquele sonho de princesa. Foi por isso, né? Entendi. E que eu achava que muita gente casa de véu, grinalda, não banda, mas eu não queria, eu queria, né, uma coisa mais simples, Você mais a adequou o seu ver. traje para Umbanda Isso, e mais a ver. casamento Então, católico. os dois que eu gostava, né? Uhum. E me perdi. Não, era isso, era o batizado das crianças. E não, porque ele falou que é por minha causa, né? Da opção de batizar Da na igreja batizada. católica também. Por quê? Porque muita gente que eu conheço não foram batizadas na igreja. Certo. Aí para casar tem que ter aqueles Se programas, for se for casar na na igreja, católica. na católica. Então eu falei, para quê? Já batizo primeiro,
na Umbanda, né? Que é realmente o batizado é a apresentação da criança para Deus. Claro. Então, a gente apresentou eles no centro, né, na Umbanda. Aí depois a gente foi para a convenção da católica. Mas só para isso mesmo, para eles não serem diferentes, ficarem uma coisa mais pro futuro deles. Eu fiz mas isso não, também, sabia? Eu fiz isso com o então, Kim. pro futuro, mas nada que assim. Mas algum deles fez a primeira Não. comunhão e Cristo? Não. Optaram por não. Mas você deu o direito. Se eles Sim, quisessem exatamente. fazer, eles eu não teriam perdi esse instrumento. isso. Né? Então, Considerando que nós temos um único Deus, que nós acreditamos em um único Deus, você apresenta a Deus uma única vez. Então, o batizado, independente em que religião que você vai batizar, você vai apresentar ele, está apresentado, o batismo foi feito. Que é mais o simbolismo do batismo é praticamente isso, é o apresentar a Deus para ele deixar de ser mundano, vamos dizer assim. não é. Então, você apresentou. O que vem depois disso? São conversões religiosas. E quando você se converte? Quando você tiver domínio sobre as suas atitudes. Ou Quando seja, você tiver poder de decisão sobre as suas atitudes. exatamente. Então, o católico, o batizado no católico, foi uma proforme para você ter o direito, se você quiser casar dentro da católica, você não precisa fazer, mas isso aí para mim pouco importa. Você tem que levar ele dentro da religião que é sua. Depois que eles ficam mais velhos, eles decidem o que eles querem da vida. Então, eles são novos para batizar na minha religião. O que eu profetizo, o que eu falo, o que eu acredito, e é onde eu vou ensinar tudo para ele. Não adianta eu querer ensinar ele coisas da católica, Claro. ou da evangélica, ou qualquer coisa. Isso é por onde eu caminho. Ele vai ter que procurar um sacerdote daquela linha. Exatamente. Que interessa Então, pra ele. enquanto eles são seus, que você tem a rédea, é aqui que você vai. Aí chega uma hora e fala assim, agora você vai para onde você quiser, né? Você que decide. Como o Gabriel agora, mas ela resolveu começar a ir atrás da Umbanda. Então tá indo. Acho que eu vi lá na sexta-feira, estava com 2 meninos, né? Isso, agora os amigos deles estão indo junto. Por quê? Começaram a ver que as coisas começaram a funcionar. Começou a rodar muita coisa. Não que não aconteceria, mas aconteceu de uma forma mais suave, sem muito sofrimento. Depois de ouvir tanto, fala, vai lá. Não é que você é melhor do que os outros, mas você tem um direcionamento diferente. Você tem uma ligação que você não estava tendo. E com aquilo você ganhou um plus. Você ganhou um apoio a mais. Então as coisas facilitam um pouquinho mais. Eu tiro uma dificuldade da sua vida, você caminha mais suave naquilo. Ah, você conseguiria caminhar? Até conseguiria, mas você ia sofrer muito mais. Então se dá para você aliviar certas coisas, por que não? Por que não? E ele começou a ver. Muito legal. Agora, eu sei que o casamento foi o mais importante, você disse isso no seu depoimento, inclusive. Você lembra de um outro momento legal? Mentira que eu não falo que foi o mais importante Não, você no não meu fala- depoimento. não, Não, no me depoimento- enrola não. No depoimento você fala do Eu casamento. conto toda a minha história, né? Que, o casamento, que lá eu casei e tudo mais. Não, uma coisa, outra coisa Eu depois. deixa eu avisar pra você. Eu erguei pra você cortar e você não aproveitou. Você viu? Eu quis fazer que eu manda facilitar a sua vida. Você viu? Ele não se afundou. O que Não, eu tive um fato muito marcante da minha vida, que eu estava sempre na corrente, né? Sempre trabalhando. Tudo que eu faço na minha vida é com dedicação, eu não faço nada meio termo. Ou eu completo ou eu não faço. Tá. E com o passar dos anos, as pessoas começaram a sempre me perguntar coisas, informações. E teve um dia, sem eu saber de nada, eles me deram como se diz o nome? Esqueci o nome. Mas me deram a condição de ser pai pequeno da casa. Então teve um ritual, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Numa sexta-feira, ali teve uma cerimônia. E o seu Tuana, a dona Nena, o Décio, tinha preparado com bastante cravos, uma energia para me consagrar como pai pequeno da casa. Então foi uma emoção muito grande Foi de que eu surpresa? passei. Foi de surpresa? Não imaginava em momento algum Que legal, hein? do que tinha acontecido. Então ali vim, chorei muito, eu sou chorão mesmo. Então foi uma coisa que aconteceu assim, Foi muito legal. de diferente, de emocionante, marcante. E aí, a pergunta que estava errada era essa segunda parte aqui. Eu perguntava qual foi a história mais legal, e aí eu perguntava qual foi a pior história. Entendeu? Então, eu mudei a pergunta. Que é assim, qual foi a história mais difícil para vocês dentro da Oca até hoje? Eu prometo que é a última pergunta. É difícil, né? Porque assim, o mais difícil na Oca... Ou na vivência com a banda, ou na vivência com o terreiro, o que foi o mais... Porque nem tudo é perfeito sempre, entende? É justamente isso que eu tenho que mostrar. Tem coisas incríveis, um casamento é maravilhoso, claro, e um casamento que deu certo, então mais maravilhoso ainda, né? Não, tem coisas difíceis. O que é o difícil? É se manter regrado, é não comer carne? Ou foi
um caso difícil? Não, no meu caso, que acabou tirando eu da casa, que eu saí da casa, foi justamente receber a consagração de pai pequeno e um dia eu atuar como pai pequeno, achando que eu estava atuando como pai pequeno, e fui interpretado de forma diferente. Então, realizei algo que eu não tinha como deixar de socorrer uma pessoa que apareceu numa gira de desenvolvimento, que não tinha atendimento para pessoas, só que eu atendi e não foi interpretado corretamente, causou um desconforto muito grande. Sei. E eu saí da casa, fiquei afastado da casa durante um tempo, porque se eu recebi o cargo de pai pequeno e não podia exercer, e eu estava errado, dava um desconforto, não estava legal continuar. Aí eu saí da casa, fiquei afastado uns 2 anos e meio, e retornei para casa novamente. Voltou, quando você voltou, foi uma questão que eu estava conversando com a dona Dalva sobre gestão de problemas, né? Como foi que o centro administrou esse problema? Você voltou porque alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? O seu Nene te chamou? Houve um diálogo? Você propôs um Para diálogo? mim voltar? É, Não, para mim voltar eu saí por causa desse desconforto. certo. Isso tudo bem. A família acabou ficando desequilibrada também, porque você passa, por mais que nós separamos família de terreiro e família carnal, mas é tudo a mesma coisa. Então nós somos um ponto de chateações de tudo que é lado, e o tempo nós somos cativando aquilo, né? Sempre, não, vamos fazer reunião, vamos manter, porque você não pode, se você não fizer algo para aquilo reunir novamente, aquilo lá vai persistir e agrava, né? Claro. Então fala, não, vamos fazer festinha, vamos isso, vamos aquilo, vamos tentando amenizar, vamos tentando, falávamos pouco de terreiro na época, porque eu estava no outro caminho, aí eu abri uma casa, e eu sempre tentei fazer a minha casa estar ligado com a Oca de Tupã, eu visitava a Oca de Tupã de vez em quando, até que eu não consegui, como eu disse no início, eu não consigo fazer algo meia boca, ou eu faço completo ou eu não faço. E eu não tinha tempo para o meu terreiro. Ou eu não tinha tempo para o meu terreiro, ou eu não tinha tempo para minha esposa e para os meus filhos. Para a família, que é um item que você super valoriza muito. Né? Então muitas vezes eu deixava de ajudar meus filhos em alguma coisa, de estar com eles para estar no terreiro, acender uma vela para um filho, fazer alguma coisa. Eu chegava correndo do serviço, vinha aqui de Osasco até lá, e eu não conseguia me dedicar como achava que um pai de santo tem que se dedicar a um terreiro. Tá. Pai de santo, concordo, deveria ser como se fosse um padre, não poderia ter nem esposa nem filhos carnais, porque ele deveria se dedicar 100%. Aí você consegue fazer isso. É difícil você conseguir ajudar tantos filhos com problemas diferentes e ter sua vida normal. Aí beleza, chegou um momento, nós fechamos o terreiro e eu passei um tempinho, eu voltei lá no seu Tuano, falei, seu Tuano, queria voltar para casa. E fui muito bem recebido, venha, pode começar, eu e minha esposa, e nós começamos o terreiro, muitas pessoas já não estavam no terreiro, e eu sempre fui um cara verdadeiro. Então eu agi do mesmo jeito, com o mesmo amor que eu sempre tive à casa, nunca deixei de ter amor à casa, a todos que ali estavam, e continuo na casa, foi muito bem recebido. Então, na verdade, a gestão do problema foi você mesmo que tomou a iniciativa. Sim, eu voltei de chegar lá, e falar, olha... Eu que saí, eu fui lá voltar. Não, e acho também assim, dos dois lados. Eu quero voltar, eu quero conversar, e a outra parte também ouviu. Aceitar aquilo ali. Então isso é gestão de problema. Sim, foi muito suave. Muito bacana. Muito assim. Não, e gente, a vida é assim. A gente muda, a gente quer, né? E você tem uma história que você considera difícil? Não, aí quando ele contou isso, que eu nem lembrava mais, foi essa parte que eu fiquei dividida, né? Porque ele não ia, eu ia, mas ficava meio assim, né? Você fica constrangida também, claro, você fica meio... claro. Aí eu fiquei por um bom tempo, acho que 1 ano assim, né? Quase 1 ano assim, aí eu também decidi parar. Porque aí ele abriu, aí eu fiquei Que com fez ele. o que eu não concordo. Que nós somos irmãos, ela deveria ter continuado. Eu falava isso constantemente pra ela. Eu falava assim, eu sou eu, você é você. Só Não, que como eu falei, é difícil. difícil. É muito tem difícil. Como. Mas aí até minha mãe também concordava que eu tinha que ficar do lado do meu marido, né? Aí a gente conversou, tal, tudo. E aí foi assim, mas acho que foi essa pior coisa pra mim, assim. E eu tenho um pra contar, que caos. tem a ver com a pergunta antes, e você falou que era referente ao que eu falaria para as pessoas que estariam na corrente, né? Isso, né? de preparação. Isso, eu tenho um fato, um caos, né? Que depois daquela história que eu entrei pro terreiro, eu entrei e assim que eu pus o branco, era novinho, 94, sei lá quantos anos eu tinha, acho que era 17, 18 anos, sei lá. Aí eu cheguei lá, entrei e fiquei do lado do seu Mário, que ele recebia o caboclo Estrela Guia.
caboclo de Ogum. E no começo da gira ele me chamou assim, falou, oi filho, tudo bem? Eu tudo, né? Ele falou, você tem certeza que você veio fazer aqui? Oi. Eu falei assim, você tem certeza? Você Ele é é tão, um senhorzinho. você é tão jovem. Você Aí tinha eu quantos falei, anos, você lembra? então, faz a conta aí, eu nasci em 71, aí no junho de 94. Não, Você é bom de 23 conta. anos. 23? Então, 23 eu pus o branco. Eu vinha vindo na assistência antes disso. Aí ele chegou e falou, você tem certeza que você é tão jovem? Aí eu falei, por que essa pergunta? Ele falou assim, porque você vai ter de abandonar festinhas, você vai ter de abandonar sair com namoradas, você não vai poder curtir a vida, você vai poder toda a sua sexta-feira, você vai ter de estar aqui às 8h30, se entregar. É muita responsabilidade para um garoto que está assim, a flor da juventude como você, tem muito a aproveitar. Você tem certeza que você quer abandonar todas essas coisas boas para estar aqui de branco? Aí eu falei para ele, sim, o que eu estou entrando aqui é para valer, eu quero fazer isso, eu sei de todas essas responsabilidades. E ali eu comecei. E além disso, que tem a ver com um pouco a pergunta e com os médios, quando acaba a gira, que eu falei que os guias estão lá desde o início esperando o início do trabalho. Certo. E quando acaba o trabalho, eles continuam lá até fechar toda a parte espiritual, porque a material acabou. Até pegar aquele gum que tirou daqui, que tem que levar para o reino tal, pegar essas pessoas. E o que seria o correto nós, médiums, fazer? Não é sair dali, poxa, acabei a gira, vou para aquela festinha agora Ninguém lá, falou tomar disso. uma cachaça, vou curtir. Sabe quem falou disso? Eduardo falou disso. Então. Falou assim, Fausto, tem muita gente que está saindo daqui para ir para balada. Exatamente. O que é o correto você fazer? Voltar para sua casa, se possível, ter um banho preparado, que muitas vezes nós fazemos isso, para quando voltar do trabalho, tomar um banho de erva e deitar ali na caminha. Por quê? Porque a sua energia vai ser utilizada nos trabalhos. Durante a noite, as entidades que trabalharam com você, que você lá serviu de médium para ela pode precisar de você. Ela pode precisar de uma energia viva, de um corpo material, onde você tem a oportunidade de aprender, viajar com eles para certos locais que eles podem te levar durante o sono. Você, às vezes você lembra, outras vezes não. Você participar dos trabalhos que ainda estão sendo realizados por aquelas pessoas que foram socorridas. Então a sua energia tem que estar boa. E repor também a nossa Não energia, adianta... porque a gente também troca muita energia. O gasto energético é gigante, grande, né? Isso grande. é o correto. Eu durmo todas as sextas-feiras quando eu volto, porque eu não acordo uma vez. Eu vou direto e todas as noites eu vou acordando durante a noite para ir no banheiro. Eu deito à noite, Na sexta-feira apago. não. Só no outro É dia, muita só no energia, sábado. né, gente? É muita energia. Então nós deveríamos fazer isso, que faz parte daquela conversa que nós tivemos antes. E acho que a mesma coisa, vou aproveitar o que você está falando para estender para assistência, né? claro. Sim, o cara foi sim. para lá, bicho, vai para casa recuperar. Sim. Vai para lá continuar o trabalho. E principalmente com doença que você falou, às vezes os médicos vão te visitar lá na sua cama. Óbvio, filho. Fala assim, ó, você pediu um problema, à noite, quando você estiver dormindo, eu preciso que você esteja dormindo. As pessoas, e eu vou cuidar de as pessoas você. para entender melhor aquilo, eu vou passar lá, hein? Entidade, eu vejo sempre entidade falar isso, olha, vou sair daqui e vou passar lá. Não é? Sim. E a pessoa. É importante isso. Muito bem, amigos, olha, foi ótimo. Queria só contar para vocês que tem sido ótimo. Tem sido muito divertido. A gente toma umas cacetadas, umas coisas assim que você fala, meu, não é isso. Não era isso, entende? Mas é isso, está sendo muito bacana e acho que. Só espera um pouquinho aí, deixa eu só falar um negócio. Opa, então pera. Só toma cuidado. Eu disposicionei aqui. Só toma cuidado, não sei se é onde você vai escrever, o que você vai escrever, o que você vai deixar de escrever. Vou mandar tudo para vocês. Com essa minha parte que eu falei da minha saída, da minha entrada, talvez cause um desconforto pro seu Nene e com a dona Nena. Não, acho que Então só para vocês saberem, tá? a gente simplifica. A É, gente simplifica. minha saída e minha volta. Isso, e Pronto. tomei tal atitude, é isso, porque o que interessa, minha ideia é o seguinte, cara, tá com problema? Chega na pessoa e resolve. Mas hoje eu não tenho mais problema nenhum, eu contei um fato, né? Que Não, aconteceu. então, mas quer dizendo, tem muitas pessoas contando problemas que aconteceram, mas que não está chegando. Isso é uma mina para destruir qualquer relação, entendeu? Então assim, Reinaldo... Mas até se você eu colocar quero- isso, pode vir Exatamente. mágoas, feridas, reabrir. Exatamente, você só tem que tomar tudo. todas essas pessoas que as pessoas estão colocando não, de tem mágoas, que tem que ver. tomar muito Não cuidado. vou colocar nada disso. Então Não vou colocar gente cuidado. falando mal de evangélico. Cuidado. Não vou. As pessoas falam mal de evangélico, falam mal de católico, falam mal... O que isso interessa? Nada.
Entendeu? Eu Que é o girar para a esquerda ou girar para a direita. O que precisa falar que o cara está girando para o lado errado? Guarda, a gente seleciona. Mas aí tem um critério assim, além do meu critério, que tá muito claro para mim, eu vou mandar para vocês lerem. Entendeu? Aí vocês vão dizer, olha, legal, acho que isso aqui podia tirar, acho que... Entendeu? A ideia é ser bacana.